De acordo com o livro do Gênesis, a primeira humanidade enfureceu tanto a Deus Yahvé que ele enviou uma chuva violenta sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, destruindo a maioria dos seres vivos do planeta. Somente um sábio conhecido como Noé, junto com sua família e uma seleção de animais, sobreviveu e se encarregou de repovoar o mundo. A Bíblia diz que Noé viveu 350 anos após construir a arca, mas não menciona outras atividades de sua parte. O que ele fez durante todos esses anos? Como a humanidade sobreviveu? Onde está a arca original e quem ajudou os primeiros humanos a reconstruir a civilização? Responderemos a todas essas importantes perguntas neste novo episódio de Origens Secretas. Bem-vindos! Quando Alexandre Magno chegou ao rio Indo, o ponto mais distante de sua expedição militar, encontrou vários homens santos indianos. Eles contaram a ele histórias fantásticas, incluindo uma sobre um enorme barco que havia chegado do oeste em tempos antigos e que desde então se transformara em pedra. Ele quis ver isso por si mesmo. Então, no caminho de volta, sua expedição parou em uma pequena ilha no Mar Arábigo, no atual Paquistão. Esta ilha agora está conectada ao continente e se chama Ormara, em homenagem a um dos generais de Alexandre, que morreu perto dali. Não muito longe da costa, encontrou um enorme navio ligeiramente inclinado para um lado e feito completamente de pedra. Era a famosa arca construída por Noé para salvar a humanidade e os animais da lendária Grande Inundação. Ela ainda é visível no Google Earth. Mas como chegou ao Mar Arábigo, a mais de 3.000 quilômetros ou 2.000 milhas de onde a Bíblia diz que encalhou no topo do Monte Ararat? A surpreendente resposta tem a ver com o que aconteceu imediatamente após a inundação e com o que Noé fez durante o resto de sua vida. A chave para entender exatamente o que aconteceu depois da grande inundação é saber que o Noé bíblico recebeu muitos nomes. Mesmo a própria Bíblia, na tradição grega clássica, não o identifica como Dionísio, o jovem. No livro zoroastriano Senda-Vesta, ele é chamado de Jimá, e a tradição cabalística explica que Noé era a identidade secreta de um sábio chamado Melquisedeque. Mas esses não eram todos os nomes que ele recebeu em sua longa vida de quase 1000 anos. Em Suméria, por exemplo, ele era conhecido como o rei Ziusudra. Ziusudra é a mesma figura que os babilônios chamavam de Utnapishtim, o sobrevivente da grande inundação na epopeia de Gilgamesh. Na literatura suméria, Ziusudra foi advertido pelo deus principal Enki para construir uma arca a fim de se salvar ele e sua família da grande inundação. A história suméria da inundação é diferente das histórias egípcias e hebraicas porque, neste caso, a inundação foi a consequência de um evento natural e não a ação direta dos deuses. O escritor Zaria Zin demonstrou que a cada 3.600 anos, um planeta chamado Nibiru se aproxima da Terra, e sua atração gravitacional tem consequências catastróficas. Em seu livro O Fim dos Dias, Sik-Chin calculou que, devido à sua órbita altamente elíptica, Nibiru causou a grande inundação há 6.000 anos e passou perto da Terra em 556 a.C. A próxima vez que poderemos ver Nibiru e sentir suas consequências será no ano 3000. Nibiru não era apenas outro planeta. Era a casa dos Anunnaki, um grupo de antigos astronautas que vieram à Terra e foram adorados como deuses por diversas culturas. O importante aqui é que, quando Nibiru passou perto da Terra, todos os humanos morreriam. Enki, um dos Anunnaki adorados na Terra como o deus da água e da sabedoria, avisou o rei Ziusudra sobre a próxima inundação para que ele pudesse ter tempo suficiente para construir uma arca nas montanhas. Quando Nibiru se aproximou, a inundação que varreu catastroficamente a Terra exterminou a maioria dos assentamentos humanos. Depois de 6 dias e noites, as tempestades cessaram, mas a maior parte da terra havia desaparecido. Finalmente, a arca pousou no Monte Ararat, como repete a Bíblia. Curiosamente, os relatos babilônicos afirmavam que a grande inundação não foi simplesmente o resultado de chuvas intensas. Objeto celestial colidindo com a Terra como um gigantesco asteroide. A bordo do barco, leve a semente de todos os seres vivos. Algumas pessoas acreditam que Enki fez isso não porque amasse a humanidade, mas porque viu essa catástrofe como uma oportunidade para melhorar a composição genética dos humanos e animais na Terra. Por isso pediu trazer a semente de todos os seres vivos. A Arca de Ziusudra
se tornou uma espécie de banco genético do mundo antigo, assegurando que apenas os melhores indivíduos de cada espécie sobrevivessem. Na Bíblia hebraica, conta-se a mesma história, desta vez em que é chamado de Yahvé, e Zil-Sudra é chamado de Noé. Quando Noé estava sozinho, Yahvé se manifestou e lhe disse: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque vi que és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 pares de todos os animais limpos, o macho e a fêmea, e um par dos animais que não são limpos, o macho e a fêmea, e 7 pares das aves do céu, também macho e fêmea, para que vivam suas crias sobre a face da terra. Porque em 7 dias enviarei chuva sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e apagarei da face da terra todo ser vivente que fiz. Todo ser vivente no planeta pereceu, exceto aqueles que estavam a bordo da arca e os peixes no mar. Disse que, mesmo quando a chuva cessou após 40 dias, as águas demoraram 150 dias a mais para escoar. Ainda assim, a terra estava úmida e instável, e Noé enviou um corvo e uma pomba para se certificar de que era seguro descer. Após 3 tentativas falhadas, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, pelo que a família de Noé e todos os animais puderam finalmente repovoar a terra de novo. Antes que todas as criaturas viventes saíssem da arca, Yahvé falou com uma advertência, dizendo tanto aos homens quanto aos animais: Quem derramar a sangue do homem, pelo homem será derramada sua sangue, porque Deus fez o homem à sua imagem. E vós sede férteis e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Isso significava que não tinha medo de enviar uma segunda catástrofe se os humanos não se comportassem corretamente. Assim, os filhos de Noé começaram a repovoar o mundo. Os descendentes de Sem, ou semitas, tornaram-se os judeus e árabes de hoje. Cão, antepassado de todos os povos africanos. E Jafé gerou todos os povos hindus e europeus. Mas por que os deuses antigos estavam tão preocupados com o sangue, as sementes e as almas? Em seu livro clássico, Erich von Däniken tem uma interpretação muito interessante do Gênesis bíblico. Lembre-se de que antes que Noé soubesse sobre o dilúvio, seu avô Matusalém foi advertido sobre esse trágico evento por Enoque, que pouco depois foi visto ascendendo ao céu em uma carroça celestial de fogo, uma espécie de nave espacial. Von Däniken diz que isso levanta seriamente a questão de se a raça humana não é um ato de criação deliberada por seres desconhecidos do espaço exterior. De outra forma, qual pode ser o sentido da constante fertilização dos seres humanos por gigantes e filhos do céu, com a consequente exterminação de espécimes falidos? Visto sob esta luz, o dilúvio se torna um projeto pré-concebido por seres desconhecidos, com a intenção de exterminar a raça humana, salvo por algumas poucas exceções nobres. Mas se o dilúvio, cujo curso está historicamente comprovado, foi planejado e preparado de maneira deliberada, e que vários centenas de anos antes de Noé receber ordens para construir a arca, então já não pode ser aceito como um julgamento divino. Um dos objetivos dos Anunnaki era criar uma raça de escravos para realizar trabalho manual. Para isso, os Anunnaki infundiram seu DNA e material genético e melhoraram efetivamente a raça humana, dotando-lhes de muitas mais características fisiológicas, forças e habilidades que não eram encontradas previamente nas pessoas existentes. Segundo von Däniken, os extraterrestres têm cruzado com os humanos há muito tempo, mas seu primeiro experimento saiu terrivelmente mal e os resultados foram desastrosos. Assim, os Anunnaki decidiram matar a maior parte da humanidade e começar de novo. Mas desta vez, não tomariam riscos. Como prosperou e conquistou essa nova e melhorada raça humana? O novo mundo sair da arca foi apenas o primeiro passo. A Bíblia diz que quando as águas retrocederam, a arca caiu nas montanhas de Ararat, que são consideradas sagradas pelos armênios. Várias expedições arqueológicas tentaram encontrar a arca na área, mas todas fracassaram, porque não se deixou nada para trás após o grande dilúvio. Noé continua a usá-la mais tarde para viajar à Índia. Acredita-se que isso ocorreu vários anos após o dilúvio e, nos primeiros tempos, ele se estabeleceu com sua esposa e filhos nas proximidades da atual Erevan, onde as águas do dilúvio deixaram um solo fértil que era ideal para a agricultura. Para então, a maior parte da humanidade havia perecido,
e a família de Noé era a única viva no mundo. Eles não podiam caçar animais por medo de extingui-los. Como poderiam reconstruir a civilização? E o mais importante, quem os ajudou? A resposta a essas perguntas está oculta à vista plena nas páginas de um dos livros mais lidos da história. Segundo o livro bíblico do Gênesis, capítulo 9, assim que Noé pisou em terra firme, se dedicou à agricultura, tornando-se um homem do campo. A primeira coisa que plantou foi uma vinha, com a qual fez vinho e depois o bebeu. Um dia seu filho cão o encontrou completamente bêbado e nu, deitado no chão de sua tenda. Ele chamou seus irmãos Sem e Jafé, que procederam a cobrir seu pai, mas evitaram olhar diretamente para ele. Então disse que, quando Noé acordou, amaldiçoou a ele e a sua descendência por ter visto seu corpo nu, e decretou que sua família sempre seria serva das famílias de seus irmãos. Esta história começa a fazer mais sentido quando olhamos para outras tradições e aprendemos que cada narrativa destaca o fato de que, após o dilúvio, foi Noé quem ensinou cada pessoa viva como cultivar a terra, como se diz no Avesta, onde se menciona que ele ensinou as pessoas a construir assentamentos cercados e a manter o gado. Segundo esse texto antigo, Noé instruiu as pessoas a drenarem a água, a colocarem postes de limite, a construírem casas com postes, paredes de argila, esteiras e cercas, e a expandirem a terra cultivando-a. Também foi sugerido que ele nunca morreu realmente, mas que se mudou para outra dimensão. Na Cabala, Melquisedeque é o mestre espiritual de Abraão e um dos homens mais sábios que já viveram. A tradição suméria explica que, com as águas do dilúvio recuando na terra e o planeta Nibiru movendo-se para fora do nosso sistema solar, os Anunnaki e um punhado de humanos vivos começaram a reconstruir o mundo. Aqui, o Noé sumério era conhecido tanto como cientista quanto como engenheiro, e poderia facilmente ter ajudado a humanidade, construindo represas e obras hidráulicas, mas não queria que a humanidade se malcriasse como haviam feito os Adamo antes do dilúvio. Ele ensinou engenharia e supervisionou as obras para drenar os pântanos na costa norte do Golfo Pérsico, perto da foz do Eufrates e do Tigre. Foram construídos diques sob sua supervisão, sistemas de irrigação foram escavados e os dois rios foram conectados, facilitando a agricultura. A nova humanidade era mais parecida com os Anunnaki do que a civilização humana anterior. A fauna e a flora foram trazidas diretamente do planeta Nibiru e dadas aos terráqueos como animais e plantas domesticados, para cultivo. Nas novas escolas sumérias, foram ensinados conhecimentos de botânica, zoologia, geografia, matemática e teologia. Os Anunnaki também ensinaram astronomia, ciência, arquitetura, metalurgia, agricultura e muito mais. O autor britânico Mark B. tem uma explicação interessante a esse respeito. A curiosa história em Gênesis sobre os filhos de Noé descobrindo seus genitais enquanto ele estava bêbado também se refere ao desvanecimento desse processo. Vimos que os genitais foram a última parte da anatomia humana a evoluir para sua forma atual, e seus filhos tinham curiosidade para saber sobre suas origens. Eram filhos de um humano ou de um semideus, um homem ou um anjo. No mundo grego, é comum encontrar estátuas com seus genitais cobertos por uma folha da mesma planta que Noé plantou após o dilúvio. Além disso, o deus grego do vinho era Dionísio, e Dionísio era um dos muitos nomes de Noé. Outras entidades Anunnaki vieram à Terra após o dilúvio e ajudaram a fundar reinos no Vale do Tigre e do Eufrates. Um rei Anunnaki era conhecido como Sargão, o primeiro de Acádia, e outros reinaram sobre a Assíria e Babilônia. Esses monarcas alienígenas eram adorados quase como representantes dos deuses na Terra. Eles deram aos humanos os códigos legais e implementaram reformas sociais. Eventualmente, quando a humanidade estava suficientemente avançada para se governar, os Anunnaki se retiraram e permitiram que os humanos governassem, não sem antes cruzarem com eles, aprimorando os traços genéticos da humanidade. Embora isso ainda não tenha sido alcançado, alguns acreditam que, uma vez que se pensa que a língua suméria é uma versão simplificada da língua Anunnaki, e decidiu-se que um novo centro de controle seria construído no Monte Moriá. O Monte Moriá tornou-se um lugar tão sagrado que 200 anos depois foi construído em seu topo o Templo de Salomão.
A cidade de Jerusalém foi fundada entre o Monte Moriá e o Monte Sião, sendo este o centro espiritual de todas as principais religiões ocidentais e um dos lugares mais sagrados da Terra. Cada geração de híbridos era mais forte que a anterior, e com o tempo, os assentamentos humanos se expandiram rapidamente por todos os continentes da Terra, tornando-se novamente a espécie dominante do planeta, resultando em crianças nascidas com inteligência extra, força física e habilidades extraordinárias. Mas isso também significava que agora havia duas classes de humanos. Aqueles que tinham pais tanto humanos quanto Anunnaki eram a classe dominante, trabalhar. Muito pouco depois do dilúvio, os Anunnaki começaram a ser adorados como deuses, e seus descendentes, que eram parte Anunnaki e parte humanos, estavam destinados a ser reis entre os homens, intermediários entre os Anunnaki e o restante da humanidade. Os humanos puros tendiam a trabalhar na agricultura, mineração ou comércio, entre outras atividades. Enquanto isso, no Egito, o filho primogênito de Enki, chamado Marduk, obteve a soberania pouco depois que o dilúvio se retirou, e os egípcios o receberam como Ra, seu deus do sol. Mas Enlil, o irmão de Enki, temia o poder de Marduk, e persuadiu seu pai Anu, o líder dos Anunnaki que viviam em Nibiru. A guerra entre Marduk e Enlil foi tão destrutiva que Zacarias Sitchin a chamou de o fim dos dias. As armas nucleares haviam sido trazidas diretamente de Nibiru e escondidas em uma caverna para protegê-las durante o dilúvio, e também para evitar que os humanos as encontrassem. Quando o Conselho dos Anunnaki aprovou seu uso contra Marduk, algumas das explosões foram vistas a milhares de milhas de distância. Por exemplo, o antigo texto indiano conhecido como o Mahabharata certamente foi influenciado pela Guerra dos Anunnaki, quando descreveu como eclodiu a guerra entre os primeiros mestres de Harappa, Mohenjo-Daro e Kotidji. Segundo o texto, as máquinas voadoras chamadas Bana, cuja descrição é exatamente a mesma que a das naves voadoras Anunnaki, são apresentados como vasos dourados brilhantes e redondos, levitando sobre o solo. Curiosamente, um dos principais objetivos dos Anunnaki aqui na Terra era extrair ouro suficiente para reparar a atmosfera de Nibiru, e o mesmo material era usado como revestimento exterior para suas naves espaciais. Assim como os egípcios e os sumérios, os hindus chamavam os alienígenas que viajavam no Vimana de deuses. É neste ponto que a história da Arca se torna mais clara. Disse que, após o dilúvio, Dionísio, o jovem, frequentemente representado em um barco, viajou da Atlântida, atravessou a Europa até a Índia para ensinar ao mundo inteiro as artes da agricultura, o plantio de cultivos, a produção de vinho e a escrita. A escrita já havia sido ensinada por Enoque, mas agora estava em perigo de se perder na devastação causada pelo dilúvio. O poeta épico grego Nanos descreveu a migração de Dionísio à Índia, e a mesma jornada também é descrita no Sandvestra como a Marcha de Rama na Índia, que é a origem do grande épico indiano, o Ramayana. Dionísio, ou Noé, não se mudou para territórios desabitados, mas foi a vários lugares do mundo ensinando aos povos que eram seus descendentes sobre agricultura, assim como alcançar um alto grau de civilização. Uma história que se repete muitas vezes é a de Dionísio proibindo o canibalismo e os sacrifícios humanos onde quer que fosse. Os sacerdotes nativos na Índia às vezes mantinham enormes serpentes que eram adoradas como deuses e alimentadas com a carne de prisioneiros. O Ramayana descreve como Rama e seus seguidores invadiram repentinamente esses templos com archotes, expulsando tanto sacerdotes quanto serpentes, e às vezes petrificando seus inimigos com seu olhar pálido de lótus azul. No Ramayana, Rama é descrito como despojado, um nômade cujo reino jazia sob os mares. Isso explica o que Noé fez durante seus 350 anos na Terra após o dilúvio, sobre agricultura e como alcançar um maior nível de civilização. Depois, segundo diferentes relatos, ele ascendeu ao seu planeta de origem em uma nave ou desceu às profundezas do mar, onde se encontrava a antiga civilização da Atlântida. De acordo com os textos indianos, em qualquer caso, ele teve que deixar para trás a arca que se tornou pedra durante milhares de anos, perto da desembocadura do rio Indo. Mas talvez sua obra mais duradoura esteja mais próxima do local original onde construiu a arca, no Antigo Egito.
O relato bíblico de uma montanha sendo a primeira a emergir das águas após o dilúvio é inquietantemente similar ao relato egípcio do começo do mundo. De fato, existem dois mitos egípcios sobre a criação do mundo. Um fato que desconcertou os egiptólogos, que não entendiam por que haviam criados dois relatos diferentes. Agora sabemos que isso se deve ao fato de que houve dois momentos em que a criação ocorreu. Uma vez no princípio dos tempos, e depois após a destruição causada pelo grande dilúvio. No primeiro mito, antes da criação do mundo, não havia nada, apenas um vazio infinito. O Deus dos artesãos e escultores se criou a si mesmo e, em seguida, o resto do mundo, pronunciando palavras secretas que apenas ele conhecia. Esse mundo original colapsou durante o dilúvio e foi substituído por um mar infinito conhecido apenas como Non. Na segunda história da criação, disse que naquele momento só havia um Deus. Atum fez um montículo emergir das águas primordiais de Non, e esse montículo original de terra foi a fonte de tudo no mundo. Ele ficou de pé sobre essa colina como Noé no Monte Ararat, segundo a Bíblia. Atum criou o deus do ar, Shu, e a deusa da umidade, Tefnut. Os textos antigos contam histórias diferentes sobre como Atum criou os primeiros deuses. Nos textos das pirâmides, é descrito como se tivesse espirrado e cuspido para gerar Shu e Tefnut, mas em textos posteriores disse que os criou por meio da masturbação. Além disso, esclarece-se que a mão que Atum usou representava o princípio feminino dentro dele. Isso sublinha a importância dos genitais na era pós-dilúvio e lança luz sobre por que ele não reagiu com raiva quando seu filho viu seus genitais. Shu e Tefnut foram o primeiro casal divino no Antigo Egito e se uniram para dar à luz a outro casal de deuses, Geb, o deus da terra, e Nut, a deusa do céu. Juntos, formaram os limites do mundo, marcando exatamente onde começa e onde termina. Geb e Nut tiveram 4 filhos: Osíris, o deus da fertilidade e do renascimento; Sete, o deus do caos e das forças da incerteza; Ísis, a deusa da maternidade; e Néftis, que era uma versão feminina de Sete. Os antigos egípcios chamavam o tempo imediatamente posterior ao dilúvio de Septep, que literalmente significa o primeiro tempo. Não porque fosse a primeira vez que isso acontecia, mas porque foi o momento em que começaram a contar os dias, e cada dia era considerado uma recriação do Septep. Esse tempo também foi utilizado para observações astronômicas que, na época do Antigo Egito, eram incrivelmente precisas. Centenas de anos depois, as pirâmides foram construídas seguindo essas observações e foram projetadas para se assemelhar ao montículo primordial de Septep. A cada ano na história egípcia, começava com um festival chamado Epet Hempe, que literalmente significa a abertura do ano, lembrando o Septep e coincidindo com a inundação do Nilo, que, claro, estava ligada à fertilidade e à possibilidade de cultivo no Egito. Como vimos, o deus da agricultura era Osíris, um dos deuses da terceira geração desde Septep, e o primeiro faraó do Egito. Segundo Plutarco, Osíris é uma divindade interessante, e uma de suas características distintivas era que sempre era representado com pele verde, o que foi interpretado erroneamente como um sinal de que ele era de origem extraterrestre. Na verdade, a cor de sua pele é um símbolo de fertilidade, já que foi ele quem ensinou a agricultura aos antigos egípcios. Algumas pessoas identificam Osíris como o filho de Noé, Camam, ou o filho de Cam. Em qualquer caso, ele continuou a empreitada civilizadora que não havia começado em todo o mundo, e lançou as bases para uma das civilizações mais poderosas e importantes da história da humanidade. As listas reais egípcias, como a Pedra de Palermo, frequentemente mencionam que Osíris e sua esposa Ísis governaram o Egito por mais de 400 anos, após o que ascenderam da terra, após um período inicial em que os chamados deuses governaram o país. Finalmente, consideraram a humanidade digna de se autogovernar, deixando o planeta e concedendo poder aos faraós, que governaram o Egito por milhares de anos depois. Em uma notável reviravolta da história, quem conquistou o Egito e pôs fim ao governo dos faraós foi Alexandre Magno, no ano 332 a.C., pouco antes de encontrar a embarcação original utilizada para navegar nas águas durante o Grande Dilúvio. O Grande Dilúvio
Foi um evento catastrófico conhecido por todas as civilizações antigas. Cada uma delas tem uma explicação particular de por que aconteceu, como conseguiram sobreviver às violentas tempestades e chuvas e como puderam reconstruir a civilização depois. Mas apesar das diferenças, algumas coisas já estão claras. Os seres superiores, os Anunnaki, tentaram melhorar geneticamente nosso DNA humano para que pudéssemos ser mais úteis para eles em sua busca por ouro. Eles estavam insatisfeitos com o resultado das primeiras gerações de humanos. Os Adamu, portanto, mataram quase todos. A humanidade pôde se recuperar somente graças à inquebrantável ajuda de Noé, que viajou pelo mundo com diferentes nomes, como Gima, Dionísio, Zilzudra e Melquisedeque. Graças a seus esforços, ele deu à humanidade os dons da agricultura e da sabedoria, e o melhor que podemos fazer com essa sabedoria é manter nossos ouvidos e corações abertos para as verdades do universo. Agora curta este vídeo, inscreva-se no canal e assista a alguns de nossos vídeos relacionados na tela seguinte.